Olá, malta, bem-vindos a mais um episódio do podcast Renaturalizar Portugal. Olá, João, como é que estás? Olá, Bárbara, tudo bem? Eu estou bem, e tu? Também está tudo bem. Hoje finalmente temos algum sol aqui deste lado, Sim, aqui na deste lado Noruega. estava meio chuva de manhã, mas também o sol decidiu aparecer em força e vamos ter um verão de volta. E já Yes, estou a suar, na finalmente. realidade. Estás muito brilhante. Os ouvintes Então, não te veem, mas estás muito brilhante do sol. Então, o que é que vamos falar hoje? diz-me tu, Bárbara. Hoje vamos falar sobre herbívoros, ou vamos falar sobre o papel dos grandes herbívoros. E nada melhor para Eh, começar do que falarmos daquela notícia de há umas semanas atrás, que Portugal tem uma nova espécie de grande avivo, Bárbara, não é? É verdade, temos oito, se não me engano, oito bisontes que chegaram há menos de um mês ao norte de Um mês mais ou Portugal, menos, sim. Uhum, um mês mais ou menos. Portanto, os bisontes são a maior espécie de herbívoros da Europa, não é? uhum, E portanto, isto é muito bom termos esta espécie no nosso país pela uhum. primeira vez. Pela primeira vez, sim. Não temos Pela primeira evidências vez. fósseis, apesar de ser uma espécie bastante recente. Foram encontrados fósseis em Espanha e creio que em Portugal também da espécie que era o bisonte das steppes. Foi a espécie que Hum. deu origem ao bisonte europeu, por isso podemos dizer que é uma espécie nativa, mesmo É, não temos é quase evidências uma fósseis. linha introdução. Não, é uma introdução, não temos registros, por Hum. isso vamos levar como uma introdução. E acho que é mais uma Ok. espécie que vai trazer dinâmica à paisagem quando for possível ser introduzido em outros sítios. Né? Desta vez está numa herdade privada na zona de Castelo Branco. E vamos Uhum, aguardar nos próximos meses para ver o impacto desta espécie. Já estão a ter enorme impacto na paisagem, na gestão da vegetação. Mas uhum. super excited. Eu quase vi esta libertação quando eu estive lá, mas não consegui. Quase. O nosso amigo Sérgio, no outro dia, fui falar com ele e ele foi para aí uma semana depois lá e tirou fotos e vídeos. Há de lançar Que um vídeo fixe. sobre isso. Mas incrível, nunca. Era uma espécie que eu por acaso não estava nada à espera de chegar a Portugal tão cedo. E pensar que temos bisontes em Portugal é quase a mesma coisa que pensar que eventualmente vamos ter ursos. Uhum, Por isso é claro. uma panóplia e quem sabe que Sim. outras espécies podem vir no futuro, não é, Bárbara? Uhum. Estes, neste caso, vieram da Polónia, não é? Se não me Polónia, engano. sim. Portanto, Uhum. ainda estão na fase de se habituarem, de Sim, se ainda estão aclimatizarem. sim, estão na fase de quarentena. Para Uhum, já eles estão a saudar bastante bem, na verdade. Porque imagina, também tem alguns bisontes no sul de Espanha, na Andaluzia, uhum, e mesmo podemos pensar que é uma espécie norte da Europa fria, mas é uma espécie com bastante plasticidade. Eles na uhum. Andaluzia, tipo, com 40 graus, eles conseguem sobreviver bem, por isso, a partida Ok, aqui também Castelo Branco vai funcionar bem. boa. E esta também é uma zona que é muito, tem muita tendência para ter incêndios florestais. Portanto, também vamos ver mais ou menos Sim, é uma zona como é de que os bisontes influência de podem clima. ajudar neste combate, Uhum. não É é? uma zona de influência com o clima mediterrâneo, como sabemos, Uhum, é quente e seco no verão. Apesar da uhum. paisagem onde eu estive lá na herdade é enorme, que eu acho que é a maior herdade sem estradas da Europa. E Ok. vai ser um projeto interessante que o Alvin se continuarem a apostar nisso. E Uhum, pronto, a paisagem é demasiada, por acaso é uma paisagem de mosaicos e está bastante aberta, ao estilo de uma savana, mas sim, o bisonte vai ser mais uma espécie que vai ajudar na prevenção de incêndios, apesar dos incêndios fazerem parte da paisagem mediterrânica, não na escala uhum. que temos hoje em dia, porque temos uma paisagem demasiado homogénea, mas pronto, Bárbara, mais para a frente vamos falar sobre isso. Incrível termos Exato. bisontes em Portugal. Sim, e supostamente depois desta fase de quarentena, como tu disseste, vai ser Uhum. possível fazer tipo visitas, não é? À herdade e ver os bisontes de perto, Ah, com Pelo que eu sorte. sei, não é um dos focos abrir visitas Tipo a constantes parte ao público. turística. Sim, para a parte Uhum, turística não é um grande foco da herdade. Eles têm umas termas e um hotel é o foco mais deles. Mas uhum, pronto, vão estar abertos a passeios privados com guias específicos. E é isso, no fixe. futuro, quando os bisontes saírem, acho que vão soltá-los numa área maior, onde estão os tauros também. E muitos Boa. serviços, veados vermelhos, gamos, e também tem muflões, mas não nesta zona, acho eu. E pronto, vai ser Uhum, interessante perceber o comportamento, como é que os bisontes vão conviver com essa herbivo. uhum. Mas temos aqui tudo para termos quase um Serengeti da Península Ibérica. Exciting! É isso, Vamos Bárbara. ver como é que corre. Grandes Boa. herbívoros, vamos a isto.
vamos a isso. Então, se calhar, podemos começar por explicar, porque às vezes, quando falamos deste tipo de espécies, não se percebe muito bem se são espécies como é que eu ia te explicar? Que se gerem sozinhas, se são humanos que estão a geri-las, digamos assim. Portanto, se calhar podemos começar por introduzir esse tema e Uhum. os termos da herbivoria Sim. natural e herbivoria selvagem. Uhum. Sim, sem dúvida. Queres explicar mais ou menos a diferença? Basicamente, o herbivoria natural, se não me engano, é quando tens grandes herbívoros e tens alguma Uhum. gestão humana que estão numa área que tem de ser controlada ou está vedada, não é? E pronto, Sim, basicamente por é exemplo, isso. se tivermos gado a pastar num Sim. campo que é gerido pelo homem, digamos assim, ou reservas naturais, Sim. como é o caso desta herdade, no fundo Uhum. isso é herbivoria natural. É importante salientar que não é a mesma coisa do que pastoreio de rotação ou holistic grazing. Pastoreio holístico não Uhum, é a mesma coisa que pastoreio holístico. No caso de pastoreio de rotação, é um modo de pastoreio que roda ao longo do ano. E o pastoreio holístico é algo mais focado nos ritmos da natureza, que tenta mimicar um bocado também o natural grazing e pronto, a herbivoria selvagem, por exemplo, como fazem no Serengeti, mas o foco destas duas é sempre para a produção de alimentos. O natural uhum, grazing, de certa forma, é tentar recriar uma herbivoria selvagem como temos em zonas como a África, no Serengeti, das zebras e dos gnus. O natural grazing é um bocado tentar recriar isso numa paisagem um bocado mais limitada e com alguns key players que muitas vezes são animais que são raças domésticas e estamos a uhum, tentar repetir que se tornem semi-selvagens ou selvagens eventualmente. uhum. Boa. Já agora aproveito que disseste semi-selvagem, porque há dias partilhei qualquer coisa sobre os Sorraia e pus qualquer coisa estado semi-selvagem. Acho que foi quando nasceu o último Sorraia, na Quinta de Pisão, talvez, e eu partilhei. Uhum, E houve alguém que me perguntou, de género, mas o que é semi-selvagem? Ou são selvagens ou não são? Mas no fundo, quando se diz que uma espécie está em estado semi-selvagem, um, uhum. está, penso que tu disseste que no fundo é uma espécie doméstica, mas Sim, que está. é considerada Uhum, uma espécie de semi-selvagem quando tens uma espécie doméstica que por lei tem estatuto doméstico e não pode estar libertada na natureza porque não pode ter estatuto selvagem. É muito comum com uhum, os cavalos ou mesmo burros e gado, vacas. uhum, E pronto, é até à altura que podemos considerar, por exemplo, churraia ou os tauros ou outros herbívoros selvagens. Até esse momento, pronto, tem que ser considerado semi-selvagem porque tem de ter sempre alguém que seja o dono, entre uhum, aspas, que tome conta do animal caso aconteça alguma coisa, seja de responsabilidade. Mas é questão de semi-selvagem, esta questão mais de legislação do que uhum. outra coisa. E no fundo, a espécie até se pode tipo autogerir, não ter Sim, sim. alimentação fornecida pelo homem, mas estão num espaço fechado, não é? Tem num espaço Sim, por exemplo, concentrado. imagina, a área da Quinta do Pisão, como é uma área pequena para o churraio, eles deverão, em certas alturas do ano, são alimentados. Mas, por Uhum, exemplo, no Val do Coa, eles conseguem sobreviver o ano inteiro sem alimentação e suplementação adicional e é um bom exemplo de que estão a escolher as raças rústicas o uhum, suficientemente para se autossustentarem naquela paisagem e mesmo, uhum, eventualmente, para se virem defender de predadores. E pronto, temos um mínimo de integração possível e pronto. E quem sabe um dia podemos considerar essas espécies selvagens. uhum. Que era ótimo. Uhum. Sem dúvida. Boa. Ok, portanto, no fundo, aqui a maior diferença na questão de herbivoria ser natural ou selvagem é o impacto ou a intervenção que nós, enquanto humanos, temos, não é? Sim, sim, basicamente é isso, Bárbara. Por exemplo, temos o exemplo do Val do Coa, o Altarro em Espanha, que é uma área maior e tens tipo vacas, cavalos, tens Uhum, tauros agora, tens cavalos para e também tens algumas raças autóctones de Espanha. Isso é recriar o processo de herbivoria é considerada natural grazing. Pronto. uhum, Wild grazing podemos considerar, por exemplo, o que acontece em África nas savanas. Os animais selvagens estão em migração e pronto, fazem o trabalho deles, mantêm a paisagem uhum. aberta, sem qualquer intervenção humana. É um pouco mais por Boa. aí, sim. Pronto, falámos de herbívoros agora e é importante também salientarmos que existem três tipos, pelo menos, de herbívoros Uhum, e
nada como começar isto de boa forma. Vamos começar um jogo. Vamos. Pronto, eu vou-te fazer algumas Bora. perguntas, mas primeiro vou-te Uhum. explicar os três tipos de herbívoros que existem. Existem os Ok. alimentos, os herbívoros que se alimentam exclusivamente de erva em pasto, que são os grazers, ou podemos Uhum. chamar em português pastadores, se não me engano. Ok. Temos outros herbívoros. Podemos. Desculpa, Diz. eu ia só dizer, podemos explicar só aqui que não há grande consenso ainda quanto à tradução para português, se calhar, portanto, se Sim, nós não dissermos uma eu tradução tentei, muito eu já certa. ouvi uma vez, mas eu tentei investigar, mas só encontrei o termo em inglês. Pronto, Sim. grazers alimentam-se exclusivamente de erva ou gramíneas, neste caso. Uhum. Depois tens os browsers, que são os animais, os herbívoros que se alimentam exclusivamente de ramos, folhas Uhum. de árvores, pronto, dessa matéria lenhosa um pouco mais dura. Uhum. E pronto, depois temos ali uns intermédios que podemos chamar mixed feeders, porque se alimentam um bocado de tudo. E eu acho que também tipo, há grazers que em certos sítios podem ser mixed ou browsers, mas Uhum. pronto, são estes os três termos que são utilizados na parte da ecologia para classificar estes três tipos de herbívoros. Pronto. Alright. Bem, Vamos a Bárbara, o que é isso. que achas que os cavalos churrais são? Os cavalos, eu acho que são grazers. Sim, Pastoridores? sim, são Pastadores? grazers. Pastadores, Grazers. acho eu. Eu acho que é a palavra certa. Mas sim, os sorrais são grazers, desculpa. Uhum. Eventualmente comem alguma matéria lenhosa. Por acaso eu lembro-me no simpósio que quando fui àquele simpósio de 2022 na Quinta do Pisão, os cavalos do norte de Espanha, na Galiza, há muitos que são browsers, comem muito Uhum. gestas, mas pronto, os cavalos são exclusivamente grazers, sim. É muito interessante, porque os cavalos são os únicos herbívoros que não fazem não ruminam. Eles conseguem digerir a erva só com o Ah, estômago, que é a incrível. sério? É É, isso, é grande facto. yeah, Não fazia ideia. São os yeah. únicos. E é o resto dos herbívoros têm o estômago dividido em vários compartimentos para digerir e pronto, fazem a ruminação. E passam muito tempo a Uau. digerir. Uhum. Pronto, Ok. vamos entrar agora aqui com uma espécie doméstica para facilitar também. O que é que achas Ok. que as ovelhas são? As ovelhas também são grazers, Uhum. Eu não acho que é? sim. Ok. Eu Yeah. acho que podem estar ali no meio a pender para um lado ou para o outro, mas sim, grazers. Yeah. Pronto. Boa. Bisonte, o que é que achas que é Mas, agora? Mas? quem? Conta. Eu ia Mas? dizer, mas as Mas? cabras são browsers. Sim, as cabras maioritariamente são browsers. Yeah. E eu aqui onde estou agora, há duas cabras tipo anãs, há duas cabras assim mais pequeninas, e tipo eu dou-lhes palha e elas comem, mas a cena preferida delas é mesmo ramos de uma árvore. Vamos. Sim, É, portanto foi daí que eu sou. mestre. Nada Pronto, como ir então, para o terreno. sim, aprender no terreno é sem dúvida o mais importante. Assim podemos Yeah. concluir também que a cabra montesa ou ibex também é um browser. Uhum. Yeah. Pronto, o que é que E qual achas é que era o outro que tinhas perguntado? bisonte? O que é que achas que o bisonte é? O bisonte. Estou a pensar nos que chegaram agora e no que eu andei a ler sobre eles. Mas eu diria que são mixed. Vou pegar neste livro que não estão a ver em vídeo, mas chama-se Rolling a Beer. Eu conheci este autor no simpósio, é incrível este livro, está em espanhol, mas Rewilding Iberia. Iberia, Ibéria. Iberia. Quem é que é o autor, já agora? O autor chama-se Jordi Palau, Ok. é um autor Boa. catalão. O livro é incrível. Nunca li em espanhol, mas isto é literalmente uma bíblia. Pronto, temos aqui um esquema. Estás a ver, Bárbara? Nice. Yeah. Podemos Ah, já dizer sei, acho que já me tinhas mandado esse esquema uma hum, vez. aqui tem o bisonte antigo, que traduzido para português é o bisonte das estepes. Pronto, está entre consumidor intermédio, sim. Mixed feeder, não é? Exatamente. Pronto, Porque, mais. Diz. não, eu ia só dizer, os mixed feeders, normalmente os alimentos que eles consomem dependem do ambiente onde estão, não é? Sim, exatamente. Imagina, o melhor exemplo que eu te Ou da posso dar é, disponibilidade. é do rinoceronte branco e do rinoceronte negro. Ok. Eles parecem idênticos, a única diferença que eles têm praticamente é os lábios. O rinoceronte branco, como é um grazer, os lábios são, Uhum. são tipo direitos, feitos para arrancar a erva do chão, enquanto o rinoceronte negro tem um lábio tipo em bico, que é mais fácil para retirar folhas Ok. e, Yeah.
e ramos dos arbustos, e propriamente, e o habitat é isso. Os rinocerontes brancos vivem em planície, e os rinocerontes negros vivem em zonas mais de arbustos e um bocado mais densas. Uhum. Ok, Ora fixe. bem, vamos Por acaso não continuar aqui. sabia essa é a diferença. Pronto, vamos Ok. dificultar-te um bocado o jogo, Bárbara. Esta Oh, parte agora não. vai ficar. Vou pegar toda a megafauna que já existiu. Ok. Pronto, não vou, Pergunta não só vou. de espécies que existem no momento. Sim. O que é que achas que o curso é, Bárbara? O curso é um pequeno ser Browser? vivo. É Exatamente, browser? Bárbara. Sim, muito bem, Bárbara. Estou a ficar boa nisto. O que é que achas que o veado vermelho é? O viado também é browser? Consumidor Não? intermédio. Aqui também é What? interessante, porque podemos considerar a cabra montes como consumidor intermédio. Ok. Praticamente todos os servidos, menos o corso, são consumidores intermédios. Temos o rebeque, que é a mursa, e o muflão também são intermédios. A tua espécie preferida é vivo, Bárbara? Castor. O que é que achas que é? O Não castor. é um grande herbívoro, mas é um herbívoro, por isso O castor há de ser. Que é browser. é browser, É os muito bem. dois? Não, é browser, é Ah, é browser. browser. Pois. Alimenta-se de ramos. Porque. Pronto, Pois, aqui, exato. É mais madeira. e pronto, aqui nos pastadores ou nos graders também podemos incluir as vacas ou taus, neste caso, ou oroco no passado, que era o ano passado das vacas. O asno Uhum. selvagem europeu, que podemos considerar provavelmente o zebro, não sabemos bem o que era, mas era um equídeo selvagem, que também era praticamente pastador, e pronto, temos outros cavalos selvagens, e pronto, e basicamente E é os isso. burros também? Exatamente. Não é? Eu disse Ah, o o asno asno. Ok. selvagem. Sempre. Yeah. E pronto, pegando aqui na Península Ibérica, tirando algumas espécies do passado que já não existem hoje, como o elefante de presas retas e estes rinocerontes todos, Yeah. que interessante, também tens o rinoceronte como browser e outro como grazer, é o mesmo papel que os rinocerontes africanos têm. A maioria Hum. das espécies é consumidor intermédio, e tens algumas que se especializaram para ou serem pastadores ou comerem para folhar. Hum. Queres-me fazer agora a mim uma pergunta, Bárbara? Já disseste as espécies todas. Não, Ah, não disseste uma, acho eu. Mas é bem diz. fácil. Ia dizer a girafa. A girafa é browser. Yeah. Foi interessante, Disseste, espero que acho. os ouvintes tenham percebido esta dinâmica. Eu acho que o jogo foi muito bem conclusivo para perceber isso. Pronto, vamos Sim. recapitular. Sim. Servidos pequenos como o corso, a girafa que deste o exemplo agora, e outros herbívoros que se alimentam vivem em zonas densas, geralmente são browsers, porque vivem em ambientes que têm muitas plantas leguminosas. Depois, Uhum. em zonas de transição, podemos ter mixed feeders, Uhum. como a cabra montês, o veado vermelho, o gamo, o moção, cabras, O ovelhas, bisonte. sim, o bisonte. E pronto, depois em zonas mais de planície temos espécies como o taurus ou o cavalo serraia ou mesmo os burros, ou E as eventualmente, ovelhas. sim, as ovelhas. Uhum. Pronto, esses animais alimentam-se mais de gramíneas, que neste caso é o que chamamos tipicamente de erva. Hum. Boa, então eu acho que nós já falámos um bocadinho dos bisontes no início, mas se calhar podíamos falar de mais uma ou duas espécies de grandes herbívoros, ou de herbívoros no geral, para tentar explicar um bocadinho mais na prática qual é que é a sua importância e o seu Uhum. impacto nos ecossistemas. O que é que achas? Sim, efeito nos ecossistemas. Sim, Bárbara, eu acho que é uma excelente ideia, assim os ouvintes também ficam um bocado mais familiarizados com as espécies ou raças de animais que temos em Portugal. Uhum. Pronto, podemos começar talvez pelos cervídeos, tipo gamos, veados vermelhos e corsos. Ok. O veado vermelho, eu acho que, tirando até ao bisonte chegar, era a maior espécie de herbívoro que tínhamos, selvagem, ou na paisagem, Desculpa, pelo o menos veado vermelho? o veado vermelho. É bastante abundante junto à zona das raias e fronteiras com Espanha, pronto, no Alentejo, e também temos populações na Lousã. O gamo é uma espécie que é usada como espécie de caça, pronto, está mais presente nas zonas onde há reservas cinegéticas no Alentejo. Mas é interessante, nós questionamos se é uma espécie introduzida, mas há registros na Península Ibérica que eventualmente eles vieram, os romanos quando chegaram à Espanha trouxeram-nos, por isso já estão na Península Ibérica há algum tempo. Pronto, o Corso é interessante, o Corso está mais presente no norte de Portugal, que é mais montanhoso e mais florestado, Uhum. assim dizendo, pronto, é uma espécie que depende muito desse habitat mais fechado, e está As cada vez pessoas em não mais. viram, mas tu fizeste aspas no florestal. Sim. Não vamos entrar por aí, é um tema para outro podcast.
e é um tema um bocado frágil, não vamos falar desse tópico aqui. Pronto, o Corso, apesar de ser uma área, uma espécie de muitas áreas densas, também gosta de zonas abertas, tipo campos de cultivo. Tu na Noruega já me mandaste tipo fotos, eles têm zonas abertas Uhum, tipo a pastar. E uhum, pronto, o Corso está aí para sul e eventualmente, pronto, eu acho que está a chegar praticamente à zona do Val do Tejo. E pronto, uhum, também temos cursos agora na Quinta do Pisão, eventualmente também vão estar presentes na Serra de Sintra, por introdução assistida, mas sim, basicamente é uhum. isso. Serviços. Só para perguntar, e estas espécies em Portugal, Uhum. a maioria está em estado selvagem ou a maioria é tipo para caça e assim? Sim, imagina, o veado vermelho também é uma espécie cinegética, mas é volante selvagem. O corso Ok. também, também é cinegético, mas existe em estado selvagem. Pronto, o gamo, não dizendo que é nativo, ou podemos dizer que é naturalizado, está mais Uhum, presente nas reservas, nos cotos de caça, mas pronto, já há alguns indivíduos que escaparam e estão em regime selvagem nessas zonas, por isso, sim, podemos dizer que são selvagens. ok. Boa. Em termos de cavalos e vacas como tauros, por exemplo, pronto, são Uhum, animais domésticos, são considerados ainda domésticos pela legislação, uhum, apesar de terem características, como falámos há bocado, sendo raças de animais rústicas, uhum, aguentam viver fora o ano inteiro, não precisam de grande alimentação suplementar, conseguem-se eventualmente defender dos predadores. Não sei se há uhum. grandes registros, mas a raça dos touros foi desenvolvida para conseguir lidar com predadores como os lobos. Eu ia Noutras zonas, perguntar que predadores é que eles têm para além sim, dos lobos, noutras zonas mas da Europa já foi documentado as manadas de tauros a conseguir se defender de ataques de lobo, como se uau. faria para mimicar o auroco. Uhum, E pronto, eventualmente, quando forem animais mais dispersos pela paisagem, vão ter de lidar com os predadores. E pronto, vão uhum, entrar também na cadeia trófica e vão melhorar também as conexões do nosso ecossistema. Mas pronto, a boa. importância destas espécies, criar paisagens de mosaico, que são realmente importantes, porque se virmos bem, temos muitos incêndios em Portugal, mesmo que no outro dia por acaso estava nas compras no supermercado e apareceu um anúncio a dizer que pronto, os portugueses tinham conseguido reduzir o risco de incêndio, mas eu acho que é porque grande parte daquelas zonas ardeu e pronto, não há Uhum, grande. A paisagem já não está tão pois. homogénea, mas os poucos incêndios que há, para além de serem maioritariamente por mão humana, é porque temos uma paisagem demasiado fechada e homogénea, que é um sintoma de não termos esses herbívoros na paisagem. Eles Uhum, têm este papel de manter a paisagem aberta e criar mosaicos para outras espécies mais pequenas também terem nichos de habitat, boa. sejam pequenos herbívoros como o coelho, sejam invertebrados, sejam aves. Pronto, estes grandes Uhum, herbívoros têm esse papel, prevenção de incêndios e criar uma paisagem aberta. Predação também, pronto, estão a criar alimento para outros animais na paisagem e eventualmente uhum, depois as carcaças vão alimentar árvores necrófagas como os abutres. E pronto, ok. também a parte da dispersão de sementes também é importante ajudar as plantas a dispersar e a chegar a novos territórios de forma mais eficiente. E pronto, eu acho que basicamente é isso, Bárbara. E, por exemplo, nós no início, nós dissemos que o episódio ia ser sobre grandes herbívoros, mas na verdade estamos a falar um bocado de herbívoros no geral, não é? A cabra montesa e ibex e assim Uhum. não são grandes herbívoros. Sim, Quando é que um herbívoro passa a ser grande? Digamos assim. eu acho que megafauna, para ser um grande herbívoro, fazer parte da megafauna tem que ter acima de, eu não sei o peso em concreto. Mas, ok, mas tem a ver só com o tamanho, não Com o tamanho e necessariamente com o facto de ser sim, não, grazer não. ou mixed feeder ou... Com o tamanho e com o peso, sim. Eu acho que os grandes herbívoros começam do cavalo ou do veado para cima. Por exemplo, Ok, o máximo que viado já vermelho tive, já é grande herbívoro, então. sim, acho que podemos considerar um grande herbívoro, não tenho a certeza, não quero induzir as pessoas em erro, Uhum, mas eu acho que a partir sim. Vou ok. consultar. O que é que Sim. encontraste? Pronto, basicamente, para ter uma classificação mais exata, para sermos o mais eficientes possíveis, mega Uhum, herbívoros, podemos considerar todos os herbívoros acima de uma tonelada, mas podemos considerar megafauna e acima dos 45 quilos. Por isso, o veado vermelho ok. e os cavalos entram na categoria de megafauna, Megafauna, mas ok. não são mega herbívoros. Neste caso, os mega herbívoros vão ser o taurus e o bisonte, e Uhum, eventualmente no passado, como tínhamos rinocerontes e elefantes na Península Ibérica, esses animais, consequentemente, também eram mega herbívoros. ok, boa. Obrigada pela Nada, explicação. Bárbara. Perdeste um joker agora. Pelo menos não precisei da ajuda do público no jogo e acertei Yeah. tudo. O Google é a ajuda do público. É.
E é Muy isto, Bárbara. bien. Sim, então se calhar podíamos só terminar por falar um bocadinho da nossa tu já explicaste, mas pois tu já explicaste, né? Eu ia dizer a cena da paisagem portuguesa, mas Uhum. meio que Sim, já é falaste. basicamente a paisagem portuguesa. Pronto, a maioria da paisagem é uma paisagem vazia, não tens grandes herbívoros. Eu no Vale do Couto tive experienciei isso na primeira pessoa. Pronto, uma paisagem enorme e super expansiva e vazia, literalmente, e Uhum, mesmo nessa herdade, com alguns herbívoros lá, e todas as herdades à volta que incluíam o lado espanhol, não vias animais na paisagem. E facilmente consegues imaginar que quase a uma escala de uma paisagem africana que, se fosse em África, estaria cheia de animais, uhum, e aqui na nossa realidade, tanto na Península Ibérica como na Europa, está desprovida desses atores ou key players na paisagem. Basicamente temos o teatro, mas não temos as uhum. personagens e pronto, é uma paisagem completa. E a beneficiar Uau, bastante com estas bom espécies na exemplo. paisagem. Uhum. E o que é que achas que é necessário para isto acontecer? Mais educação, se calhar? Eu acho que a educação para viver com estes grandes animais na paisagem é importante. As pessoas já não Uhum, estão habituadas. Os últimos herbívoros selvagens, tirando os domésticos, que há umas décadas, séculos estavam presentes na paisagem, provavelmente conviveram connosco pessoas na Idade uhum, Média, talvez os auroques e os zebros, no caso da Península Ibérica, ou mesmo os burros selvagens. E uhum, pronto, há que educar as pessoas, educação tanto na parte uhum, mais social e pronto, de ir falar com as pessoas, como mostrar na paisagem com espécies proxy, como na Quinta do Pisão, que temos cavalos de sorraia, burros, agora as uhum, vacas na zona de Peninha. Pronto, que são espécies que são, como são domésticas, são mais fáceis de gerir, no uhum, sentido de se acontecer uhum, alguma coisa, e também são espécies que não têm grande comportamento de agressividade para as pessoas, uhum, e acho que também é uma parte educacional do campo importante. uhum. Se calhar também a questão dos financiamentos, das parcerias, Sim, porque, por exemplo, financiamentos, nós sem agora. dúvida, mas eu acho que mais do que tudo tentar mudar a parte legislativa que facilite Uhum, uhum, quem tiver áreas grandes ou queira pelo menos ter uma propriedade e introduzir estes animais sem ter grande papel como proprietário, digamos. uhum, Eu acho que seria uma mais-valia mudarem um bocado o estatuto, pelo menos para os cavalos como o Sorraia ou mesmo os Taus. uhum. E pronto, o Boa. financiamento também seria importante, seja como créditos de biodiversidade ou de carbono. Eu acho que seria algo interessante a explorar. Uhum. E a questão das parcerias, não é? Porque, por exemplo, esta questão dos bisontes, meio Uhum. que há aqui uma parceria entre os donos da Sim, herdade, exato. Os donos da herdade querem criar uma área rewilding. rewilding, porque eles gostam do Uhum, conceito. Aquela área tem mega potencial e pronto, a Rewilding Portugal basicamente vai estudar o impacto dos bisontes na paisagem e vai ajudar a gerir a manada. uhum, E pronto, eu boa. acho que é isso, a cogestão é muito importante e a maioria dos terrenos em Portugal é privado. Mesmo que Exato. queiras soltar os animais na paisagem, quando puderes, eventualmente, vão ser áreas limitadas a parques naturais e à volta desses parques naturais são todas áreas privadas, por isso essa parte também de comunicar com os proprietários privados e ver Uhum, a abertura deles também é realmente importante para o sucesso de um país com mais grandes herbívoros na paisagem, sem uhum. dúvida, agora. Sim, e eu acho que é muito importante haver projetos como este da Quinta do Pisão e Val do Coa que já estão a Uhum. acontecer há algum tempo e a Sim. mostrar resultados. Uhum. E se calhar há pessoas que até pensam nisto, mas só quando virem que efetivamente têm resultados é que vão, se calhar, andar com alguma coisa para a frente. Sim, Então sem é. dúvida. Eu acho que sim, é um bocado lead by example e pronto, eventualmente vão seguir Uhum, outras herdades e outros proprietários vão seguir os mesmos passos uhum, e pronto, e é com isso. E quem sabe um dia podemos ter áreas conectadas entre Portugal e Espanha em que os animais possam cruzar a fronteira, que é fictícia, é criada por nós, sim, e seria algo incrível, sem dúvida. sim, mas era incrível. Muito bem. Então, João, se calhar já que começámos com o jogo, podemos acabar com o jogo. Sim, acho Desta que é vez faço eu as interessante. perguntas. Ok, E então, curioso. eu digo tipo uma área natural Ok. ou um tipo de paisagem, e tu Uhum. podes dizer um tipo de herbívoro, ou de grande herbívoro, ou Uhum. megafauna, ou o que seja que tu Uhum. achas que pode beneficiar essa paisagem, ou essa Ok, zona. pode trazer efeitos positivos, ok. Área natural de Portugal, certo? Sim, só Portugal. Ok, Bárbara, Então, vamos a isso. vamos. Então, podemos começar com a Serra da Arrábida. Eu não sei Ok. porque eu vou sempre buscar.
aquele story que tu fizeste há uma vida atrás, com os stickers dos animais na Serra da Colagem na Arrábida. paisagem. Por acaso tenho que criar mais stickers dessas Tens paisagens, eu acho que é de, interessante. tens de fazer um post com isso ou assim, porque eu acho que está Yeah. mesmo fixe. Tipo, como é, como pode ser. Yeah, Ok? exato. Um herbívoro. Eu acho que na altura eu falei sobre herbívoros, mas como é uma paisagem mediterrânica, tem ali um clima um pouco mais sul da Península Ibérica, tipo como o Algarve, e é uma zona montanhosa, mesmo encostada ao mar, e é altamente acidentada, e tem muitas Uhum. carpas. Pronto, eu diria que talvez a cabra montesa aí possa ser uma espécie importante para manter a vegetação nessas zonas mais íngremes, mais difícil de acesso. E pronto, como ela está nessas zonas altas, se calhar não vai tipo, interferir tanto com as atividades humanas, acredito Uhum. eu. E pronto, consegue manter a sua distância também das pessoas. E eu acho que é uma espécie importante, não só nessa zona, junto à costa, mas como em outras zonas do país, que provavelmente vais fazer a mesma pergunta, mas eu vou tentar puxar outra livro. Mas cabra montesa, Boa, sem dúvida, é daquelas espécies que precisavas para ontem em todas as zonas montanhosas de Portugal. boa resposta. Ok, e agora passando mais para o norte, a zona do Gerês. Gerês ou Montezinho? Por aí Ok. assim. Essas zonas mais de também norte Quem de é que Portugal, trazias? montanhoso, florestal. Pronto, nessas zonas já temos a cabra montes, no Uhum. Gerês e naquelas serras à volta. Serra da Gata, não, não é Serra da Gata, Serra Amarela. Pronto, temos Uhum. cabras monteses aí que vieram de projetos de Espanha, atravessaram a fronteira por elas. Boa. Não foram introduzidas por nós, apesar de termos tido uma subespécie portuguesa no passado, que se extinguiu na Idade Média, creio eu, ou mais Uhum. recentemente. Pronto, nessas zonas temos os cavalos guerreiros, é uma espécie de cavalo que está mais, tem uma morfologia mais para viver num habitat temperado, de montanha, são mais robustos que o chorreia. Os chorreias são mais Uhum. uma raça rústica habituada a planícies quentes. Pronto, aí os Ok. guerreiros são uma espécie interessante, Os carrantes mas são uma espécie portuguesa? são uma raça Ou autóctone portuguesa, sim. Mas eu portuguesa, acho né? que também tens raças semelhantes no norte de Espanha. Uhum. Eu acho que o cavalo serrano muito parecido. Ok. Boa. Mas talvez aí Montes de Gerês não digo, mas tinhas falado de Montezinho também. Uhum. Eu acho que aí o bisonte também podia ser interessante explorar. Interessante. Era giro ir aos Gerês e aparecer um bisonte a passar a estrada. Não ao estilo de Yellowstone nos Estados Unidos, mas sim. Exato. Ok, boa. E então, ok, a nossa montanha, Serra da Estrela, Ok, nossa o que é que ela montanha Serra da precisa? Estrela. Cabra Ela, Montesa, sem dúvida. mais. Vou ser um bocado mais conciso nesta. Pronto, Cabra Montesa. Serra da Estrela basicamente precisa de tudo. Exato. Eu queria. Precisamos de cavalos na Serra da Estrela, pronto. As vacas Uhum. ou os touros podem ter um papel Tauro. interessante. O bisonte Uhum. também seria uma espécie interessante de ter na Serra da Estrela. Eu sinto que a E Serra da Estrela é mesmo tipo um paraíso para o Rio Aldim, dava para fazer sim, eu acho que a imensas Serra da coisas lá. Estrela, se quisessem, podia ser um parque natural incrível, como o Gerês, Uhum. se houvesse, Uhum. se as autoridades competentes se atuassem de uma forma mais holística e virada para o Rio Aldim, Serra da Estrela tinha um potencial enorme, podíamos ter todas as espécies de animais que Exato. temos na Península Ibérica, excluindo a camurça, que é um caso à parte, é uma espécie um bocado sensível, alterações climáticas e muita mistura, mas Ok. praticamente todos os grandes herbívoros que mencionámos aqui fariam sentido na Serra da Estrela, inclusivamente o castor, Uhum. e Sim. eventualmente ter os grandes predadores, como o lince na base da serra e o lobo no topo da serra, cavalos, gado, como os tauros, bisontes, cabra montesa, cervídeos. Serra da Estrela precisa Uhum. mesmo dessas espécies. Ok, última. A zona do Alentejo, zona de estepes, Ok, planícies, zonas mais planície, quentes. estepes, sim, planos. O Alentejo é altamente agrícola, mas eu acredito que tenha áreas privadas que sejam enormes, mesmo que estejam Uhum. mudadas. Provavelmente, ok, estepes no Alentejo, temos Castro Verde, onde há muitas árvores, como o Sisão e a Apertada, que descobri que também existem no Val do Coa, porque há lá um planalto perto, o Pedro Prata falou-me disso, apesar de não ter uma Ok. abundância tão grande como essas zonas do Alentejo. São espécies de aves que estão a desaparecer da Península Ibérica porque essa paisagem está a ser muito, está degradada e pronto, ali Castro Verde é ceifado mesmo para manter a paisagem e é ameaçado Uhum. também pela seca e pela destruição do habitat para a agricultura intensiva. Talvez há uns meses eu diria Sorraia, mas precisamos de uma espécie de herbívoro que se adapte, esteja adaptado a essa paisagem e pronto, que seja leve, que não pise muito e não deixe o solo muito compacto, por isso talvez o burro. Ok, ou seja, em vez de um grande herbívoro, era melhor tipo um.
megafauna ou um Sim, herbívoro um mais herbívoro que pequeno. seja megafauna, um grande herbívoro. Pronto, o burro. O burro Ok. o burro, apesar de termos tido uma espécie selvagem europeia que se extinguiu provavelmente na Idade Média, provavelmente era o zebro, mas não sabemos se era um cavalo ou um burro. Pronto. Uhum. Burros domésticos, ok, podem ter esse parte, um papel, mas eu defendo os animais domésticos. Posso dar aqui uma comparação um bocado supérflua, mas basicamente os animais domésticos são basicamente o suplente do jogo de futebol. Ok. Conseguem ocupar um bocado o papel do jogador titular, mas não completam totalmente. Se tivermos herbívoros selvagens, vão ter um papel mais completo em comparação aos domésticos. Ok, os domésticos fazem alguma coisa, mas não fazem tudo. Por Uhum. isso é interessante, a nossa espécie de burro europeia está extinta. Ok. Mas temos o burro asiático e o burro selvagem africano. Uhum. Ambas são espécies que estão em perigo de desaparecer no habitat Extinção? natural, sem extinção, Hum. seja pela caça ou pela fragmentação no habitat. Seria interessante talvez introduzir dessas espécies nesta zona, porque são animais que conseguem suportar climas quentes, desérticos, têm uma alta capacidade de sobreviver sem água, são resistentes. Talvez, não quero dizer que devemos pegar nessas espécies e fazer introdução assistida, mas acho que seria interessante explorar Hum. essas espécies como um substituto a um proxy em inglês do burro selvagem asiático. E eu acho que seria talvez a espécie de herbívoro mais indicada a esse tipo de paisagem. Não me Boa. crucifiquem. Tu mandaste-me há dias, se não me engano, ou alguém mandou para o grupo que nós temos dos European Grey Canyon Wilders, Crawlers, sim. que vai haver um projeto, ou fala-se de um projeto com elefantes, de tirar Uhum. elefantes dos circos e fazer tipo Sim. um santuário de elefantes, não é? É nesta Uhum. zona do Alentejo ou não? Vai ser em Vila Viçosa. Ok, basicamente vão ter um santuário de elefantes na Europa. Pronto, vão receber elefantes de circos. Uhum. Vai ser uma área totalmente vedada. Os animais que estão à volta não vão poder entrar, tirando talvez Ok. os animais pequenos, tipo os coelhos. Pronto, basicamente vão receber elefantes de circos de toda a Europa. Eu acho que vou começar pelo centro da Europa e pronto, os poucos elefantes que ainda temos em Portugal e em circos, depois também vão acabar por, eh, por ir para lá. Eu acho que pode ser uma Mas vai ser oportunidade. vai ser Sim, na eu zona do acho, Alentejo, não é? sim, eu acho que é encostar à fronteira. Não sei, por acaso não estou muito familiarizado com as zonas Com do a Alentejo, localização. sem ter Uhum. localizações, mas sim, vai ser. Eu acho que até é um projeto interessante, apesar de serem animais de cativeiro Uhum. e não vão ter um comportamento natural. Eu acho que seria interessante alguém que queira fazer uma tese de doutoramento e estudar o impacto desses animais na Uhum. paisagem, porque se recuarmos no passado, em termos ecológicos, os elefantes de presas retas não desapareceram assim há muito tempo da Europa. Todas as Uhum. árvores que temos hoje em dia e paisagens evoluíram com elefantes. É bem Yeah. interessante. Há uns milênios tínhamos elefantes na paisagem e pronto, as árvores que temos evoluíram, tanto os carvalhos, os preixos, as árvores conseguem recuperar de danos que evoluíram com esses grandes animais na paisagem. Eu acho que mesmo para ver não só o impacto o impacto dos elefantes na paisagem, obviamente, mas também para ver como é que eles evoluem de ser animais de cativeiro para estarem tipo, em liberdade, não é? E ver como é que Sim, eles se eu acho conseguem que como ganhar são animais de cativeiro e os este elefantes estilo. são uma espécie altamente inteligente, eu acho que vai ser muito difícil numa fase adulta eles Uhum. conseguirem criar tipo relações e boundings entre eles, porque é algo que eles começam Uhum. desde pequenos. E pronto, também tens de ter um grupo multigeracional, pronto, Uhum. liderado por uma matriarca, ter animais de várias idades, isso também funciona com os animais como o tauros e as manadas de cavalos. Uhum. A prova de ter diferenças de idades, tipo, torna-te a manada muito mais tipo, adaptativa à paisagem. Em Uhum. termos de comportamento também são mais eficientes a defender-se de predadores, a evitar humanos, eh, a viajar na paisagem. E pronto, eu acho que os elefantes, como são altamente inteligentes, é a mesma coisa que provavelmente pegares num golfinho ou numa baleia de cativeiro e tentares libertar na natureza. Libertar. Ela Yeah. vai ter um atraso social que não vai conseguir conviver com os outros animais, mas pronto, Uhum. mais vale estar numa área de santuário livres do que estarem acorrentados, presos em Sim, algum sítio. exato. Muito bem. Acho que falámos assim Um pouco das geral. coisas mais importantes. Sim, espero que não tenha ficado muito maçudo para os ouvintes, não é, Bárbara? Não, fizemos 2 jogos. Ok. Portanto, eu Eu acho acho que que ficou podemos interessante. pegar nesta questão dos jogos. Eu acho que é uma forma dinâmica Uhum. de falar com as pessoas e dar-lhes informação e também ser fácil de assimilar. Não achas, Sim, Bárbara?
pode ser que do lado de lá também estejam a tentar responder às às perguntas. questões. Sim, Uhum. E quem sabe um dia termos isto em formato de vídeo e as pessoas poderem responder no YouTube olha, com yeah, ideias. podia ser, yeah, Pode ser interessante. é algo a pensar. Mas pronto, Bárbara, é isto. Falámos sobre grandes herbívoros, megafauna, mega herbívoros, o que lhe queiras falar. E pronto, percebemos mais ou Uhum, menos o impacto que tem, as raças e espécies de animais que temos em Portugal. Queres uhum. deixar algum takeaway do que aprendeste hoje, Bárbara? Olha, eu gostei, eu sei que não é nada o foco do episódio, mas eu adorei o facto sobre os cavalos serem os únicos herbívoros que não precisam de ruminar. Ok, que só tem um estômago para digerir. Sim, é bastante Exato, interessante. adorei esse facto. Não, mas eu acho que é mesmo interessante ver como uma só espécie ou um só tipo de animal, digamos Sim. assim, neste caso os herbívoros, ver o impacto que podem ter. E eu acho que, Uhum. principalmente em Portugal, que somos tão afetados pelos incêndios e assim, eu acho que era mesmo importante nós apostarmos mais em, se calhar não tanto na introdução ou reintrodução desta espécie, mas também em Uhum. proteger e aprender a gerir aquelas que já temos. Sim, sem Ah, dúvida. Eu acho que aquele projeto há uns anos criados das cabras sapadoras é provavelmente uma ideia boa para seguir por esse caminho, que basicamente era ter estes uhum, rebanhos de cabras a manter as paisagens que são altamente propícias a sofrer com os incêndios no verão, mas pronto, eu acho que teres uma paisagem completa com grandes herbívoros, sem dúvida, uhum, poupa-te milhares de euros, porque os animais não vão cobrar dinheiro, não precisas ter mão de exato. obra sem produto fêmeo, e eles fazem o trabalho de graça e pronto. É interessante ver esse efeito que uma espécie tem, mas temos de pensar, se calhar, de forma holística e ir ao ponto como é que estas espécies na mesma paisagem vão se completar umas às outras, Uhum, porque se virmos bem, pegando outra vez no exemplo da África, as zebras e os gnus é muito interessante. uhum, E eles, de certa forma, migram juntos e beneficiam um do outro mais do que se fizessem isso sozinhos. Por uhum, isso, será interessante no futuro termos vários tipos de herbívoros na paisagem, como falámos há bocado da herdade, que eventualmente vai ter os bisontes com os tauros e com os cervídeos e talvez cavalos ferreira ou outros uhum, herbívoros, e perceber como é que são essas dinâmicas de manada de diferentes espécies. Eu acho que seria interessante. E aí sim vamos ter algo que uhum. podemos dizer que vai ser parecido com um ecossistema realmente selvagem. Sim. Em termos de herbívoros, não à escala da África, mas ao estilo da África, por exemplo. Sim, era ótimo. Eu acho que era só benefícios conseguirmos cumprir isso ou Sim. atingir isso. Vamos ver. E é isto, malta. Espero que tenham gostado deste episódio. Esperamos que não tenha sido muita informação, mas sabem que podem ouvir várias vezes o podcast. Não têm de ouvir E de seguida, e fazer-nos assim vão simulando, perguntas. fazendo perguntas. Talvez pelas redes sociais é mais fácil, pelas Uhum, nossas contas de Instagram. Obrigado por terem ouvido. Não se esqueçam de partilhar nas redes sociais com as pessoas que vos seguem, familiares, amigos uhum, que gostem, que estejam virados para o rewilding ou na conservação da natureza. E é isto, Bárbara, não uhum. sei se queres acrescentar mais alguma coisa antes de fecharmos. É basicamente isso. E pronto, e é isso, malta. Até ao próximo mês Até ao próximo episódio. e vamos renaturalizar Portugal.